Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É muito bom tê-los vocês conosco mais uma vez nessa nossa leitura bíblica. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe por você estar aqui conosco. Vamos à leitura do texto? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. Caros irmãos, eu gostaria de convidá-los para nós abrirmos as nossas Bíblias aqui no livro de Daniel. O capítulo de hoje é o número 6, tá bom? Daniel, capítulo de número 6. Enquanto você procura aí na tua Bíblia, separe também uma caneta e um papel, para que durante a nossa leitura nós também possamos fazer aqui algumas anotações, tá bom? Mas antes gostaria de fazer uma breve oração para que Deus abençoe a leitura de hoje, tá bom? Querido Deus e Pai, abençoa nossas vidas, que nós possamos aprender lendo as Escrituras. Abençoa cada um de nós, é o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos dar início à leitura? Versículo de número 1. Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes. Quem era Dário? Dário, rei Dário. Achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. Então, esses 120 príncipes aqui estariam distribuídos sobre todo o reino, ajudando, a gerenciar o reino aqui do rei Dário. Então, o que a gente... Vamos pegar o nosso bloco de notas. Você pega o seu caderno. Então, temos aqui já a primeira figura, que é o rei Dário. Ele selecionou aqui 120 príncipes para estar sobre todo o reino, Ok, então essa parte a gente entendeu. Após Dário colocar 120 príncipes sobre todo o reino, ele colocou também alguns líderes sobre esses príncipes. Versículo de número 2. E sobre estes quem? Os 120 príncipes. Sobre os 120 príncipes, colocou 3 presidentes, dos quais quem? Dentre os 3 presidentes, Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhe contas e o rei não tivesse dano algum. Então aqui a gente já vai entendendo o que o... fechei meu bloco de notas. O que o rei quer, Então aqui ele colocou 120 príncipes sobre todo o reino. Sobre esses príncipes foram colocados 3 presidentes, e sobre esses 3 presidentes tinha um ali que ficou o líder desses 3 presidentes, que foi Daniel, vamos colocar de líder aqui, entre os 3, que desempenhava a mesma função. Daniel, além de ser líder também, ele era o presidente entre os 3. Então aqui a gente já entende como que o rei estava organizando aqui a parte de gestão do seu reinado, tá bom? O rei Dário em cima, 120 príncipes sobre todo o reino, sobre os príncipes 3 presidentes, e o Daniel era o líder dos 3 presidentes, que esses presidentes prestavam-lhe contas, tá? Para que o rei não tivesse dano algum. É engraçado ter para que o rei não tivesse dano algum, eu fui pesquisar sobre, E é porque, se nós analisarmos a trajetória de Daniel, ele veio cativo de Judá, Então é muito mais fácil alguém prestar contas para uma pessoa que é estrangeira, do que para o próprio rei Dário. Ele foi muito inteligente em fazer isso aqui, porque não eram pessoas da mesma nacionalidade, então seria mais fácil de lidar
com as divisões ali, tendo um vínculo menos, como é que eu posso te dizer? Tendo um vínculo menor aqui, né? Fica um vínculo mais formal de trabalho do que com esse vínculo de nacionalidade, tá bom? Versículo de número 3. Então este Daniel era o preferido, sobre os presidentes e também os príncipes, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então a ideia do rei foi o quê? Como Daniel ele era muito eficiente, como ele era muito bom e havia nele um espírito de excelência, qual era o principal diferencial de Daniel? Daniel ele era servo de Deus. Por ele ser servo de Deus, ele tinha esse espírito excelente, que é a justiça, que é fazer o que é correto, que é buscar a direção de Deus, ele tinha uma qualidade também, nós fomos analisar lá Daniel 1 e 2, quando eles vieram jovens cativos de Judá para a Babilônia, o rei encontrou eles superiores a todos os jovens lá, né? E também depois superiores aos sábios. Qual era o diferencial de Daniel? Além de ele ser muito inteligente, ter a presença de Deus, tá bom? Então nele foi se achado um espírito excelente. E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então o rei achou por bem, colocar ele sobre a liderança. Eu falei, olha, o homem é tão eficiente, ele é tão bom, que talvez eu coloque ele como se fosse o segundo do rei ali, né? Sobre todo o reino. Porque lembrando que tinham 3 presidentes, né? Então ele queria colocar ele como se fosse o seu vice, um exemplo. Versículo de número 4. Então os presidentes, quantos presidentes tinham? 3, contando com Daniel, né? Então 2. Então os presidentes e os príncipes, 2 mais 120, 122, na média. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Então eles procuraram ali para encontrar alguma coisa que pudesse acusar Daniel dentro das suas obrigações dentro do reino, né? Ali como uma forma de apontar ele para tentar derrubar ele. Muito provavelmente essas atitudes vieram por conta da inveja, porque Daniel ele veio cativo, ele não era uma pessoa daquela nacionalidade, ele veio de Judá. Só que ele deixou de ser um prisioneiro, né? E começou a se destacar. Então, à medida que ele vai se destacando dentro do reino ali, ele começa a subir, né? Começa a ter um cargo importante ali. Tanto é que ele chegou até a trajetória aqui de um dos 3 presidentes do rei Dário. E quando ele vai desempenhando ali o papel, ele vai se destacando. E o rei Dário quer colocar ele sobre o reino, né? Fazê-lo o seu segundo. Então isso despertou neles a inveja. A principal motivação para esses homens procurarem uma ocasião contra Daniel, a principal motivação era a inveja. Porque entenda, quando você é pequeno, você não incomoda ninguém. Mas a partir do momento que você começa a se destacar, infelizmente existem pessoas que se incomodam com o seu sucesso, com o seu destaque. Mas existem aquelas pessoas que se alegram, né? Que ficam felizes. Mas aqui não é o caso. Lembrando-se que Daniel ele era estrangeiro, tinha os seus amigos, né? Mas essa foi a principal motivação, tá bom? Versículo de número 4. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, ou seja, não acharam nada. Nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele, ou seja, ele tinha integridade. Lembra-se que no versículo anterior
ele tinha um espírito excelente. O que é um espírito excelente? É uma pessoa correta, é uma pessoa certa, é uma pessoa que busca fazer o teu papel com integridade, um homem justo. Então não encontraram, eles tentaram achar alguma brecha ali para acusar ele, mas não conseguiram, porque Daniel era justo. Versículo de número 5 vai dizer assim: então disseram estes homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei de seu Deus. Então eles viram ali que no jeito social, no jeito profissional de Daniel, eles não conseguiram encontrar nada que fosse causar dano a ele, que pudesse fazê-lo cair, que pudesse fazê-lo perder a sua posição. Então eles observaram, né, porque eles estavam ali sob a direção do rei Dário, e disseram: vamos procurar uma ocasião que seja concernente à lei do seu Deus. Vamos pesquisar o que significa a palavra concernente. Significado de concernente. Que tem relação, que cabe a alguém. Então vamos ver se dentro encontramos algum motivo relacionado ao seu Deus, à lei do seu Deus. Então eles começaram a procurar ali um motivo para conseguir prejudicar Daniel, vinculando alguma coisa que fosse vinculado à lei de Deus de quem? De Daniel. Então esse foi o objetivo deles agora. Versículo de número 6. Então esses presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim disseram: Rei Dário, vive para sempre. Então o que aconteceu? Eles bolaram um plano, eles se reuniram, tanto esses príncipes quanto os presidentes, e foram até o rei. E ali, né, eles chegaram junto ao rei Dário e disseram: Rei Dário, vive para sempre. Né, ali um bando de, posso colocar aqui um termo aqui, né, falsos, né, que eles chegaram aqui agradando o rei. Sabe aquela pessoa falsa que bajula, os bajuladores falsos? Então esses foram até o rei, né, bajulando o rei: vive para sempre, né, ó rei. Vamos ver o que aconteceu aqui. Versículo de número 7. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães, reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto, para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles descobriram que Daniel tinha um vínculo com quem? Com o seu Deus. Então eles foram até o rei Dário e proporam o seguinte, para que fosse elaborado um decreto real, e que todo aquele que suplicar a qualquer Deus, né, ou homem por 30 dias, todo aquele que orar por 30 dias corridos, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ou seja, eles estavam, eles sabiam que Daniel tinha uma rotina espiritual para com Deus. Eles sabiam que Daniel tinha um vínculo com Deus e que Deus, ele era, como é que eu posso dizer, intimamente por Daniel ligado à sua vida, à sua rotina,
Porque quem tem Deus é assim, tem Deus não é no domingo, na quarta ou na sexta. Quem serve a Deus está vinculado, está ligado ao Senhor todos os dias da sua vida. Não tem como você aceitar a Deus, ser um servo de Deus e não vincular sua vida a Ele. Então eles maliciosamente, perversamente, eles queriam fazer com que chegasse esse decreto para prejudicar a Daniel. Então por isso que eles vão até no rei. Então, rei, se alguém, eu vou explicar, se alguém, rei, fora o Senhor, orar a Deus por mais de 30 dias, ou por 30 dias, exceto você, rei, que ele seja lançado na cova dos leões. Ou seja, que seja executado contra ele uma sentença de morte. Se alguém buscar a Deus por 30 dias, ou qualquer Deus, que esse homem seja lançado para a morte. E aqui nós começamos a ver que está misturando aqui propósitos humanos com propósitos divinos relacionados a Daniel. Já eu volto para explicar isso. Versículo de número 8. Agora, ó rei, estabelece o decreto. Lembrando-se que havia um grande número de pessoas pedindo esse decreto, Não eram poucas pessoas. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja modificado, de acordo com a lei dos medo-persas, ao qual não se altera. O que acontecia? Que eles pediram para que o rei fizesse esse decreto, porque uma vez assinado, uma vez o estatuto pronto, assinado pelo rei, colocado ali o selo do anel do rei, nem o próprio rei poderia voltar com a sua palavra atrás, mas deveria ser executado conforme já determinado. Foi determinado, então não pode se voltar atrás, mesmo que o rei queira. Então está vendo aí a articulação dos inimigos de Daniel? A inveja nesses homens foi tão profunda, foi tão grande, que eles foram capazes de se reunir para bolar um plano, já que não conseguiram acabar ali com Daniel, procurando na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu caráter. Eles tentaram forjar uma lei para que ele fosse então condenado por ser justamente um servo de Deus. Tá bom? Vamos continuar a leitura aqui. Versículo de número 9. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Então ali carimbou ali. Agora está efetivado. Agora a lei está valendo. Então eles conseguiram ali, em primeiro momento, a parte do seu plano maligno, êxito. Conseguimos. Agora está assinado pelo rei. Agora nós vamos conseguir uma brecha em Daniel para que ele possa ser morto. Porque a intenção aqui era matar Daniel. Não era mais tirá-lo do seu cargo de presidente, Agora eles queriam matá-lo, queriam vê-lo morto. Vamos lá. Versículo de número 10. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa, e com suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então Daniel ele fica sabendo do escrito que foi assinado, porém ele não deixa de servir ao seu Deus. Eu sempre falo acerca de uma rotina espiritual. Daniel tinha rotina espiritual. E também Daniel buscava ao Senhor, já que ele tinha esse vínculo com Deus, diariamente. E
algumas vezes do dia. Aqui fala 3 vezes, né? Então nós vemos aqui, né, que Daniel, ele se abaixou sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia, orou e deu graças perante ao seu Deus. Então, além de ele orar, buscar a Deus, se firmar, ele também dava graças. Sabe o que é dar graças? Agradecer. Daniel, ele não só buscava a Deus, porque tem gente que busca a Deus em troca de alguma coisa, ou seja, de saúde, seja de alguma coisa relacionada a financeiro, algum tipo de problema diverso. Mas você é grato a Deus? Daniel, ele era grato a Deus. Daniel, ele foi grato a Deus quando ele era cativo, quando ele não tinha nada, quando ele entrou na terra estrangeira ali sem nada. E ele, à medida que ele foi crescendo, o seu espírito não mudou. Ele continuou o mesmo, humilde e grato. E também vinculado ao seu Deus. E quantas pessoas hoje, quando crescem, a primeira coisa que essas pessoas fazem é se esquecer de Deus. Ou quando há uma melhora significativa no seu estado financeiro, essas pessoas deixam de ser gratas. E Daniel era grato. Daniel sempre foi grato. Sempre foi agradecido. Obrigado, Senhor, por esse café, por esse pão. Obrigado por esta noite. Por esse descanso, por ter um teto sobre minha cabeça. Então aqui nós aprendemos já algumas das características do verdadeiro servo do Senhor, que é ser grato. Então, todos nós temos problemas, todos nós temos as nossas vidas, empregos e rotina, mas você tem sido grato a Deus, você tem agradecido pelo que Ele tem te proporcionado. Não estou num patamar onde eu gostaria. Daniel, ele foi levado para lá preso, ele foi prisioneiro. Os seus pais foram mortos, a sua família foi morta. Eles foram levados para esse local depois de uma grande tragédia. Então Daniel, ele tinha tudo para ser um jovem revoltado, para ser um jovem irado, raivoso. Isso não aconteceu com ele, porque a partir do momento que ele está ali vinculado à sua vida a Deus, ele tem paz dentro de si. E quantas pessoas não conseguem simplesmente alcançar um bem tão precioso quanto a paz? Existem pessoas que estão na igreja, estão todos os dias, participam de tudo, mas ainda não conheceram a Deus. Por quê? Porque tratam de Deus como se fossem um mero compromisso, ou é como se fosse uma academia, né? Um exemplo, eu fui na oração de manhã, está pago. Eu fui num culto à noite e está pago. E volta para casa e simplesmente a sua vida ela não muda. Por que isso acontece? Porque aqueles que aceitam a Deus, aqueles que têm uma direção verdadeiramente com Deus, elas estão na casa de Deus, porém elas estão com seus olhos e ouvidos abertos para colocar dentro de si as instruções de Deus. Então, a palavra ela confronta. A palavra ela sempre vai te confrontar. E sempre vai ter alguma coisa que você pode melhorar, né? Do exemplo de mim mesmo, que antes eu era um homem muito bravo. E a partir do momento que eu fui indo para a igreja, eu fui melhorando o meu caráter. E hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era alguns anos atrás. Mas eu tive que reconhecer o meu erro. E Daniel, ele era esse homem com essas características de um homem sábio, um homem eficiente, um homem fiel ao seu trabalho, fiel ali ao seu propósito, né? Ele era grato a Deus. Por que Deus abençoava Daniel? Porque ele era grato. Porque ele tinha satisfação no que Deus fazia por ele. Ele não deixava qualquer coisa contaminar o seu coração. E quantas pessoas hoje têm um coração contaminado, se enfurecem por causa de nada,
Ou reclamam por causa de tudo. E às vezes a pessoa tem tudo e não agradece por nada. Tá bom? Então que nós venhamos ser um pouco mais gratos a Deus, refletir sobre o dia, sobre as pessoas que estão à nossa volta e aquilo que nós podemos apresentar de melhor para Deus, né? Aqui Daniel dá uma grande lição de gratidão. Vamos continuar a leitura? Versículo de número 11. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então aqui eles olharam, porque na descrição está escrito no texto que Daniel estava orando de joelho, fazendo súplicas ao seu Deus, e as janelas da sua casa estavam abertas. Ou seja, quem estava de fora conseguiria vê-lo facilmente adorando ao seu Deus. E foi o que aconteceu. Versículo de número 12. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Então eles foram até o rei, né? E disseram assim, perante o rei, né? Eles se aproximaram e falaram perante o rei, na presença do rei, o decreto. Eles chegaram até o rei, depois de ver o Daniel adorando, voltaram, falaram assim, Rei Dário, não foi o senhor que assinaste um decreto para que todo homem que venha fazer a sua súplica a qualquer Deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto o senhor, rei, que venha ser lançado na cova dos leões? Aqui eu sinto uma hipocrisia enorme desses homens. O rei respondeu e disse, o assunto é verdadeiro, é verdade. De acordo com a lei dos Medo-Persas, ao qual não se altera. O rei falou, não, é verdade, eu assinei mesmo essa lei. Por quê? Então eles responderam e disseram perante o rei, sabe aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá? Aqui, ó, aquele que veio prisioneiro de Judá, ele não considera-te, ele não tem consideração por você, ó rei. Olha a maldade desses homens e a hipocrisia deles, né? Porque eles tramaram ali maliciosamente aquele decreto justamente para conseguir uma oportunidade para matar Daniel. Então eles chegaram no rei e falaram, o Daniel lá, sabe o Daniel, o que veio cativo de Judá, ele não considera o Senhor. Ele não tem consideração por ti, ó rei, e nem pelo decreto que assinaste. Mas faz a sua oração 3 vezes por dia. 3 vezes ao dia, né? Versículo 14. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrar a Daniel. E ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Então o rei, ele se ligou. O rei, ele gostava de Daniel. O rei, ele tinha um sentimento bom por Daniel. Então, quando ele ouviu essas palavras, ele ficou chateado, porque o rei também se ligou, ele também se atentou sobre o que tinha acontecido, porque o rei não sabia, né? Jamais ele saberia que o propósito desse estatuto seria com a finalidade de prejudicar Daniel, né? A ponto de que o próprio rei assinasse o decreto, que o rei também não poderia recorrer desse decreto assinado, e que a sentença fosse dada para que a vida de Daniel fosse tirada. Então o rei, ele ficou muito insatisfeito, ele ficou extremamente insatisfeito, né? A palavra diz, profundamente insatisfeito com o que fizeram com ele. Aí o rei, ele tenta ali, e propôs em seu coração livrar a Daniel.
Então o rei agora vai procurar ali medidas reais que possam ser aplicadas para que ele consiga de alguma forma livrar Daniel dessa sentença. Aí vai dizer o quê? Ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Então o rei ficou o dia inteiro ali, procurando alguma alternativa para que ele conseguisse salvar a vida de Daniel. Vamos ver o que aconteceu. No versículo de número 15. Então estes homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que a lei dos medos persas é que nenhum decreto e nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então agora eles maldosamente fazem esse comentário para o rei. Então, rei, o senhor sabe que a palavra do rei não pode voltar atrás, né? Uma vez que já foi ali firmado o decreto, né? E o estatuto. Não pode ser alterado, não pode ser voltado atrás. Versículo 16, vamos ver o que aconteceu. Então o rei ordenou, e eles trouxeram Daniel e lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Então o rei se viu sem saída, a não ser cumprir com a lei, a não ser cumprir com a sentença. Então o rei manda chamar Daniel. O rei se dirige a Daniel e diz assim: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves. O que é continuamente serves? O teu Deus que você tem buscado sempre, o teu Deus que está presente na sua vida, te livrará. O próprio rei falou isso para Daniel. O teu Deus te livrará, a qual você serve. Versículo de número 17. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova. A sentença de morte foi executada. A sentença de morte está tendo andamento. Daniel já foi lançado à cova dos leões. E agora eles vão fechar a entrada da cova. Com o quê? Com uma pedra. E colocou sobre a boca da cova, na entrada. E o rei selou com o seu próprio sinete e com o sinete dos seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei mandou trazer a pedra, que era para vedar a porta, e colocou ali o selo, né? Colocou o selo, e ali então, assinando ali, né, que foi executado, juntamente ali com seus senhores, também para que ficasse de prova ali as pessoas, para que não pudessem forjar alguma mentira, dizendo que a sentença não havia sido executada conforme a lei, mas foi ali selada, né, para afirmar ali a sua sentença. Versículo de número 18. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Nem foram trazidos os instrumentos perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então, quando um rei ficava triste, quando um rei ficava amargurado, ele tinha alguns servos que vinham e traziam instrumentos de música. Lembram-se do rei Saul, que quando ele ficava perturbado por espíritos malignos, ele mandava chamar o jovem Davi, que tocava harpa, e ele sentia um alívio. Então, não que o rei estivesse, possuído por espíritos malignos, mas era natural, quando um rei estava triste, alguém tinha a função de alegrar o rei, com uma melodia, com uma música, com instrumentos, né? Então o rei não quis.
O rei ele ficou jejuando. O que é jejuando? O rei deixou de comer. Ele passou a sua noite sem se alimentar, né? E também fugiu dele o sono. Que é insônia. Por quê? O rei ele gostava muito de de Daniel. O rei ele gostava muito de Daniel. Então ele sabia que Daniel ia ser morto pelos leões, mas por causa da sentença. Mas ele sabia que o Deus de Daniel podia livrá-lo dessa sentença de morte. Então quem no calor de uma emoção dessa não ficaria preocupado com seu amigo? Falou, olha, foi lançada a sentença de morte sobre o meu amigo. E agora ele está ali na cova dos leões. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 19. Então o rei levantou-se muito cedo. Lembra-se que passou a noite inteira Daniel na cova dos leões. Não foram 1 hora, não foram 2 horas. Passou-se a noite inteira Daniel dentro da cova dos leões, com a porta fechada. E foi apressadamente. Então o rei se levantou muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. Então o rei voltou para lá, para ver o que havia acontecido. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. Você sabe o que é gritar com uma voz angustiante? É você estar com aquela voz de choro, com aquela tristeza tão reprimida de você, que geralmente quando a gente vai falar, a voz fica, né, meia assim, né? Você não consegue falar normal. Com aquela voz de choro, com aquela voz de pranto, com aquela voz triste. Ele gritou, né? O rei gritou, Daniel! E o rei falou, disse a Daniel, o rei disse assim, eu vou interpretar, com a voz angustiante, ele está lá e diz, Daniel, Daniel, ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei, ó rei, vive para sempre. Então Daniel estava vivo. Versículo de número 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito nenhum mal. Então Deus viu a inocência de Daniel. Também Deus viu que o rei havia sido enganado. E Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, dando a Daniel o livramento de morte. Agora eu te pergunto, vale a pena ser fiel a Deus? Vale a pena ter uma rotina espiritual com o Senhor? Essa é a grande diferença. Mas vamos ver o que aconteceu ainda aqui, ainda tem mais coisa. Versículo de número 23. Então o rei ficou extremamente contente por quem? Por ele, por Daniel. O rei estava extremamente triste. Agora, ele viu que Daniel estava vivo, ele ficou extremamente feliz pelo Daniel. Falei, rapaz, agora eu estou feliz. Agora eu estou contente por esse garoto, hein? Esse garoto aí, o Deus dele, não é que salvou ele mesmo? E ordenou para que erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova. O que é erguido? É içado. Entende-se que tem uma entrada assim, né, profunda, e ele foi erguido, né? Alguém puxou ele de lá. E nenhum tipo de ferimento se encontrou nele, porque ele acreditou em seu Deus. Deus livra o justo da morte. Versículo de número 24. E o rei ordenou que trouxessem-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados dentro da cova dos leões, eles, os seus filhos, as suas esposas
e os leões tiveram domínio sobre eles, e quebraram todos os seus ossos em pedaços antes que chegassem ao fundo da cova. Então os inimigos de Daniel, eles quiseram a vida de Daniel. Eles forjaram ali um plano maligno para ceifar a vida de Daniel. Mas quem foram ceifados foram eles. Eles procuraram uma lei para matá-lo. Eles procuraram uma ocasião para matá-lo, mas eles mesmos foram mortos. Existe uma lei que se chama a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Eles plantaram a morte e colheram a morte. Eles plantaram a mentira e pela sua mentira eles foram mortos. Então, Deus ele é justo, Deus ele é fiel. Então, infelizmente, por causa de uma atitude maligna, por causa de um pensamento de inveja, por causa de um pensamento de poder, né? De um pensamento mal contra Daniel, não somente os homens que tinham feito ali esse plano para matar a Daniel foram mortos, mas também, infelizmente, por causa dessas pessoas, também foram mortos os seus filhos e as suas esposas, e eles foram condenados juntos. Então tá vendo aí o quão é ruim as pessoas malignas podem causar até mesmo aos seus familiares, porque por conta deles até os seus filhos foram mortos. E a palavra vai dizer que os leões tiveram domínio sobre eles. Lembrando-se que Daniel ele passou a noite inteira dentro da cova e nada lhe aconteceu. Quando estes acusadores de Daniel foram lançados na cova, o que é domínio? Dominou é que prevaleceram. Os leões vieram e arrebentaram com eles e partiram eles em um monte de pedaços, e foi aquela coisa terrível, terrível. Então o rei Dário escreveu para todo o povo, nações e línguas que habitavam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Versículo 26. Quem está falando aqui é o rei Dário. Eu estabeleço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois é ele o Deus vivo e imutável para sempre. Ele não muda, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Então Dário reconhecendo aqui que o verdadeiro Deus é o Deus de Daniel, que ele não muda, ele é imutável e permanecerá até o fim. Olha que maravilha. Ele livra e resgata, e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que livrou Daniel do poder dos leões, aquele que livrou Daniel do poder da morte, aquele que livrou Daniel de uma sentença de morte, de uma sentença decretada, de uma certeza de morte. Então, versículo 28, este Daniel prosperou no reinado de Dário e o reinado de Ciro, o persa. Então, ele ainda prosperou, ele ainda cresceu ainda mais. Então, os teus inimigos ele podem até tentar te retardar, pode até tentar agir contra a tua vida. Quando você começa a crescer, como Daniel começou, ele começou a incomodar muita gente. E muita gente tentou contra a vida dele. Mas não foi o que aconteceu. Aqueles que tentaram plantar a morte na vida de Daniel, colheram a morte. E Daniel continuou crescendo e prosperando, porque Deus era com Daniel e Daniel era com Deus. Agora eu te pergunto, Deus é contigo, você está com Deus?
Então, que nós possamos meditar aqui nesse acontecido da vida de Daniel e que nós possamos ver claramente que Deus ele cuida dos seus, que Deus ele tem verdadeiramente um amor para com aqueles que têm um relacionamento com Deus. Por isso que eu falo aqui mais uma vez acerca de rotina espiritual que compensa nós buscarmos a face de Deus e estarmos perante Ele todos os dias, pedindo a sua proteção, pedindo a sua direção e agradecendo por aquilo que nós temos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco até agora, até o final deste estudo bíblico com comentários. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família. A paz do Senhor Jesus, até já.